Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Hora do Cafezinho Podcast, aquele programa semanal, podcast de empreendedorismo que você curte todas as semanas aqui junto com a gente. Hoje, antes de mais nada, vamos começar para você aqui, cara. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o nosso vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ver. É muito importante e ajuda muito no crescimento do canal. É uma das tarefas mais importantes para você fazer aqui nesse vídeo. Antes de começar o episódio, queria agradecer aos nossos apoiadores, né? Bar do Chuveiro, Iso Angra e hoje aqui nosso convidado de sempre, nosso patrocinador master, quase sócio do Hora do Cafezinho, Vieira Contabilidade. Hoje vou trazendo aqui na presença dele, Thiago. Seja bem-vindo, Thiago. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? E é uma honra estar aqui, né? Principalmente para falar sobre o tema de hoje, super atual, super importante, que pode ter muita diferença, né, no seu futuro, na sua qualidade de vida. E nosso convidado de hoje é ele, Neidson Simões. Autorizou chamar ele aqui de Ney, né? Sim. O cara dos investimentos. Ele é assessor de investimento da Petrópolis Invest. A Petrópolis Invest é uma das credenciadas da XP, onde vende os produtos da XP, que é uma considerada dos maiores escritórios de finanças do Brasil. E ele vai estar aqui falando sobre investimentos junto com a gente. Seja bem-vindo, Neidson. Boa noite. Cara, obrigado, boa noite. Agradecer o convite aí da Vieira Contabilidade. Já sigo o canal também, então sigo o perfil e muito satisfeito de estar aqui. Para quem não sabe, o Neidson veio lá de Volta Redonda, né? Para estar falando com a gente aqui, Bacana, passando esse conhecimento, né? Porque é um assunto que muita gente pergunta lá no canal do Hora do Cafezinho. Tem muita curiosidade de saber, é um assunto muito em alta, né? Então a gente procurou uma pessoa, um melhor disponível no mercado para estar trazendo esse assunto aqui pra gente. E aí quando o Thiago falou, cara, eu tenho um cara ideal para isso, eu falei, vamos trazer, vamos fazer o possível para ele estar aqui junto com a gente. Cara, primeiro, Neidson, a gente sempre tem, antes de a gente chegar no assunto principal, a gente gosta de ouvir um pouco da sua história, né? De onde você veio até onde você chegou para estar aqui no Hora do Cafezinho Podcast. Pode contar um pouquinho pra gente? Cara, sim, claro. Eu não sou natural daqui, eu sou natural do Espírito Santo, né? Vim para Volta Redonda, na verdade, eu vim para Barra Mansa com 5 anos de idade e sempre fui criado em Barra Mansa, sempre trabalhei em Volta Redonda. Comecei minha carreira em banco, trabalhando em banco, como trabalhei no Bradesco, trabalhei no Santander, tive uma rápida experiência pelo Itaú também. Então, mercado financeiro sempre foi o nosso dia a dia, né? O varejo do banco, né? O atendimento ali e tal. E depois, quando eu estava trabalhando no Itaú, recebi a proposta da Petrópolis Invest, onde, cara, eu sempre gostei de investimento, sempre foi uma coisa interessante. Até mesmo no banco você começa a ter contato com investimentos que você tem que fazer certificação, você tem que tirar para fazer provas, né, CPA 10, CPA 20. Então você vai se acostumando com aquele ambiente. Embora que dentro do ambiente de banco, você acaba percebendo que aquilo não é muito dia a dia, acaba mais sendo, era na minha época pelo menos, que o banco era pagar boleto, né, fazer saque, desbloquear cartão. E hoje eu trabalho na Petrópolis, eu sou assessor de investimentos na Petrópolis Invest, e aí hoje a gente tem realmente muito mais tempo para atender o cliente, para poder ajudar o cliente e não somente ali pagar, receber boletos. Eu sou formado em Direito, né, eu me formei em 2008 pelo UBM, em Barra Mansa, só que desde aquela época eu já trabalhava em banco e o mercado financeiro como um todo sempre teve presente aí no dia a dia, no trabalho da gente. E quando surgiu essa oportunidade, foi bacana virar a chave, né, de banco de varejo, banco de atendimento, trabalhei com empresas também, e vim trabalhar com uma coisa que você gosta, que você faz sentido, uma coisa que no dia a dia eu já fazia, eu já conversava com as pessoas sobre investimento, já conseguia explicar o que era um CDI, qual a diferença da inflação no dia a dia das pessoas, né? E hoje eu tenho a oportunidade aí de ajudar as pessoas a realizar os sonhos um pouquinho mais rápido, né? Então a gente não só vende produtos de investimentos, né? Como a gente também auxilia as pessoas no planejamento delas e também acho que o Vieira vai falar melhor do que eu aqui, que é a questão de imposto de renda, essas coisas. Mas e também que dúvidas de imposto de renda, como funciona, resgate, o que é liquidez, o que vai acontecer com a taxa de juros, qual o impacto da inflação. Então a gente fala de investimento desde o começo do dia até o fim do dia e aqui agora com você também.
Cara, eu tô dizendo que esses últimos episódios que eu tenho gravado aqui do Hora do Cafezinho, eles têm sido propositais pra mim, né? Porque o que eu tenho aprendido e justamente vem pro conteúdo que eu preciso saber naquele momento. Então eu sou um cara que, acho que a gente pode classificar assim 3 tipos de pessoas relacionadas à questão de investimento. O cara que não sabe nada, que não entende nada, que é talvez 80% das pessoas. É o brasileiro médio. Tem o cara que é igual a mim, que sabe mais ou menos as nomenclaturas, pra que cada uma coisa serve, mas na hora de investir fica todo embananado, não sabe pra onde vai ir. pro tradicional. Não vai. E tem o cara que tem o conhecimento, que é aquele 1%, né? E sinto que hoje, quando eu converso com os empresários, que é o público-alvo do Hora do Cafezinho Podcast, a maioria deles se enquadra nessa questão de o cara não sabe onde investir, não sabe o que fazer com o dinheiro, não sabe... Sei que tem uma parte do dinheiro que ele tem que investir para a empresa, mas é bom você ter um capital, principalmente que você ali é autônomo, né? Muitas das vezes não tem o INSS, né? É você quem vai fazer o seu pé de meia para o futuro. Então, essa é uma dificuldade muito grande no qual a maioria não tem conhecimento algum. E aí hoje é o que a gente quer transparecer e acho que ao longo dessa conversa que a gente vai conseguir comunicar para eles quais as melhores decisões tomar em relação a isso. Eu acho o seguinte, a gente também não tem fórmula mágica também, né? Isso é importante demais dizer. A gente não tem fórmula mágica, é tudo uma questão de disciplina, de números, né? Disciplina eu acho muito importante. E com relação ao microempreendedor, até talvez você conheça o Rick Silva, o cara que vendia água no Rio, sim. Santander eu acho que um tempo patrocinou e tal. E semana passada eu acabei deparando com um vídeo dele que eu achei muito interessante, que era a visão que ele tinha quando ele ia para a rua vender água. Ele pegava tudo que ele vendia e dividia em 3 partes. Uma parte era o salário, outra parte era para o negócio, para ele investir no negócio dele, e outra parte era o fundo de reserva. Putz, aconteceu uma emergência, saca do fundo de reserva, mas você sabe que o seu salário você vai ter que devolver para ele lá no próximo mês. E os caras que ele falou que próximo a ele, que vendiam também água, não faziam isso e achavam aquilo uma loucura. E hoje, assim, a gente vê que o cara tá em outro patamar e os caras que falavam isso para ele não continuam indo vendendo água. Então, assim, qual é o diferencial? Puramente disciplina, puramente estratégia. Formar uma reserva de emergência, que é uma coisa tão básica, né? Você percebe que a educação financeira ela não é ensinada nas escolas. Você tem ali um pouquinho de matemática financeira, que basicamente é ensinar os alunos a fazer... A gente bate muito nessa tecla. Fazer conta com porcentagem e tal e tudo. Lembro que o meu ensino médio ele foi um técnico de contabilidade, eu preenchi borrador, essas paradas e tal. Mas assim, mas eu acho que o trabalho grande que a gente tenta fazer com as pessoas, né, na hora de divulgar conhecimento é justamente trazer as pessoas para a reflexão, porque hoje, até mesmo com a reforma do INSS, não dá para você contar pura e simplesmente com o INSS. O INSS tem hoje um teto aí de 7.500, o teto do INSS, e para você alcançar o teto do INSS, você tem que contribuir com... É quase impossível, Você tem que contribuir com o teto durante todo o período ali e tal, você conseguir um teto, entendeu? No INSS. E assim, a gente tem estratégias que você consegue o teto do INSS sem estar com o INSS. E assim, não estou vendendo fórmula mágica, é puramente conhecimento, né? A gente pega em dezembro desse ano, dezembro a janeiro, o governo federal, ele lançou o Renda Mais, um título de renda fixa, um tesouro, que busca ser complementar à aposentadoria. Né? Você imagina, putz, eu quero uma renda de teto do INSS, 7.500 e poucos reais aí, 7.000, então me desculpa depois. Depois coloca no vídeo lá o valor certinho, acho que tá maneiro. Sim, sem problemas. Então assim, para você alcançar esse tipo de renda durante a sua aposentadoria, esse título te dá durante 20 anos aquela renda, né? Então você vai aportando, quando chegar o ano de conversão, acho que é 2035, 2045, que é o ano de conversão, aquela quantidade de títulos que você conseguiu comprar durante esse período, até chegar ao período de conversão, vão ser convertidos em renda durante 20 anos. Então é bacana que você sozinho joga lá no Google, gente, Renda Mais, entra no primeiro link, até um patrocinado do próprio Tesouro Nacional que patrocina. Esse link você entra, vai dar de cara com a calculadora, você coloca ali a tua idade, com quantos anos você quer aposentar, qual a renda que você quer ter e dá ok.
Você não tem nem trabalho de escolher o título, ele te fala qual título é o mais indicado e te fala, olha, para você ter essa renda aqui, tu precisa ter 450 títulos, né? E aí, cara, tu vai comprar. Se tu começar com 25 anos, você vai gastar 200, 250 reais. Se você começar com 35 anos, tem que gastar 1.000 e pouco por mês. Então, o que isso traz pra gente? Que quanto mais cedo você começar, é menor o esforço ao longo do tempo. E assim, o cara jovem de 25 anos, 200 reais, eu acho que é só o ingresso da balada. Tem muito tempo que eu não vou, mas já na minha época já era quase isso, né? A gente fala da minha época, já era quase isso que a gente gastava. Então, o que a gente percebe hoje, né? Eu com 40 anos aí, trabalho desde cedo, tal, sempre fui assalariado, tal, que a gente, se eu começasse lá atrás, com meus 20 anos, a ter uma outra coisa além do INSS, eu estava muito mais seguro hoje, né? A gente tem uma perspectiva de vida muito maior, né? A gente vê eu nem sei contar a expectativa de vida médio brasileiro, mas se não tiver, tá chegando perto aí nos próximos anos dos 80 anos. E você percebe que o sistema que a previdência privada funciona não vai dar conta para todo mundo. Eu li naquele livro lá do Psicologia Financeira, não sei se já deve ter visto, que por exemplo, o Warren Buffett, ele é o que é porque o cara começou a investir com 11 anos de idade. E a gente não tem esse tipo de cultura. A gente ouve, cara, onde você vai? Você pega os Estados Unidos, por exemplo, tem uma quantidade muito maior de pessoas investindo em bolsa de valores, mercado financeiro, do que tem no Brasil. Aqui você não... Putz, eu já cansei de ouvir histórias que criança lá da 15 anos recebe ações da empresa que ele gosta, tal. O pai abre a conta na corretora, coloca a grana e compra ações. Cultura. E até pergunta pro Thiago, assim, até você falou que muitas das vezes a gente sempre opta pelo mais comum. O que seria o empreendedor lá, que ele tem lá a empresa dele no escritório de contabilidade? O que é o mais comum que ele faz para guardar dinheiro? Que você aconselha assim que você mais ouve? Tava conversando isso Exatamente. Antes aqui do nosso podcast, a gente tá batendo um papo, né? E o que acontece? Cara, impressionante. É a boa e velha poupança que não rende nada, o cara bota lá. Principalmente aquela poupança que é automática, que o banco já pega, que aquilo lá só dá trabalho para o contador aconselhar banco depois. E justamente foi o nosso papo. Então, assim, o empreendedor, a pessoa jurídica, parece que ele pensa que não precisa investir da pessoa jurídica. Alguns até têm a mentalidade de investir em pessoa física, os ganhos, mas não, PJ não. Existe um mito ainda, né? Pelo menos os que eu acompanho. As empresas maiores não, já tem o investimento de uma coisa que já vai acontecendo. Teve empresas de grande porte que até quebraram por isso, por investimento mal feito. A Sadia quase quebrou por um investimento que eles fizeram na época. A gente vê fundos de pensão também, né? Funcef, Postale, né? São vários. Quebraram por um problema de gestão também. E falando especificamente que a gente está falando realmente de pessoa jurídica, né? Eu acho que na pessoa jurídica, normalmente não é o dono da empresa que mexe com dinheiro, é funcionário. E ele acaba optando por o que é mais fácil. O que é mais fácil? A conta corrente remunerável. O cara em vez do dinheiro ficar totalmente parado na conta, existe uma aplicação automática, que é isso que dá o maior trabalho para o cara aqui conciliar, onde o dinheiro ele fica aplicado, vai render, mas se você for fazer a conta de quanto aquilo rende, é às vezes menos do que a poupança da pessoa física normal, né? Poupança da pessoa jurídica é um pouco diferente, questão de rentabilidade de 3 em 3 meses, mas assim, é uma coisa que o dinheiro fica aplicado, só que é cômodo pro cara, é só deixar o saldo na conta, que no fim do dia debita, é aplicado, ele usou, algumas empresas usam até como se fosse um segundo especial, né? Além do especial, tem a conta garantida usa o saldo da conta também para fazer esse tipo de coisa. Só que é o seguinte, com um TED para uma corretora, para investir a grana, depois um TED de volta, ele consegue resolver esse problema. O problema é a baixa rentabilidade desses saldos que ficam em conta corrente. Então, provavelmente perde dinheiro, né? Perde dinheiro e dá trabalho pro contador. Tá perdendo... aí, cara, mais que você... Cara, dinheiro é uma parada que não tem como negar, né? Então, cara, imagina, você é empresário que tá fazendo esse processo aí que o Thiago e o Ney tá falando aqui. Cara, você pode, daqui a 50 anos, ter muito mais dinheiro do que você possa ter agora. Então, cara, às vezes um processo simples, né? Sim, procurar alguém que entenda do assunto. Acho que muitas das vezes
quando a gente não entende do assunto, o ideal é a gente procurar alguém que saiba, né? Principalmente nessa questão que tem muita informação que você não consegue saber da noite pro dia. Você pode ir acompanhando junto com um especialista, mas, cara, tá deixando dinheiro na mesa, né? Léo, nós só para não perder o raciocínio, nós falamos nos últimos podcasts aqui, né? A gente fizemos um podcast aqui, nós falamos de gestão financeira para mais foco nas empresas. Então, quando você fala de gestão financeira para a empresa, tem uma área ali que a gente fala dos investimentos. Existe também a parte de financiamento do investimento. Como você vai investir o seu dinheiro? Você pode... vai para o final, vai para o DRE da empresa como lucro, sabe? Sim. Vai melhorar o desempenho. Mas eu vejo muito falta de cultura. Essa mesma cultura que nós falamos aqui no início, que não tem lá na escola, que você não escuta teu pai te ensinando, reflete também nas empresas. Então, o dono, o empresário, chega lá na hora e continua, né, com aquele processo que ele já carrega durante anos, com aqueles paradigmas, com aqueles, né, conceitos que ele já possui e acaba não investindo. Que sempre funcionou, né? Sempre funcionou. A gente não está falando que não funciona. Sempre funcionou e vai continuar funcionando. Agora, se você for analisar realmente... Se você é empreendedor, empresário, o seu produto ali, você tem que saber o preço do seu produto, quanto que cada insumo ali é porcentagem do seu produto preço final. A gente, com uma coisa simples, sem custo, seguro, porque o cara acha, vê XP, o cara vê a corretora, vê a Orama, acha que é só investimento em ações, acha que é só investimento de risco, de renda variável. Não, cara, renda fixa, a gente tem um volume muito maior de dinheiro hoje investido em renda fixa do que em renda variável. E por que as empresas ali, o que acontece? A gente fala que é o caixa nervoso, né? Que hoje entrou uma grana, mas vai sair daqui a 2, 3 dias para pagar um boleto, pagar um fornecedor, pagar uma folha de pagamento. Então, é muito mais fácil para o empresário deixar esse dinheiro na conta. O banco investe no que ele quer, fica com... Assim, pela praticidade e também pelo IOF, que é importante, se você investe em renda fixa, você deve saber que se você resgatar em menos do que 30 dias, você vai pagar IOF. Essa é uma tabela regressiva que começa com 96%. Isso aí, vai e até zerar no 20º dia. E aí o seguinte, a gente consegue, na corretora, fazer operações de renda fixa sem IOF. O nome disso é operação compromissada. Não foi a XP que inventou, não foi o NEI que inventou, é uma coisa que já existe já há bastante tempo. E que é basicamente uma operação que é lastreada em títulos públicos federais, 100% seguro. 100% seguro, a segurança é o governo, né? A gente entende, quando for falar aqui de risco, que o governo federal é o emissor de menor risco, porque em tese tem a máquina de imprimir dinheiro, embora isso possa trazer inflação, né? Acarreta inflação, o que aconteceu em outros países, que você tem aí governos imprimindo dinheiro, inflação galopante. Vai lá pra cima. Sim. Então, assim, o que você percebe é o seguinte, esse tipo de operação, a gente combina o prazo. Putz, eu tenho uma grana agora que só vou usar daqui a 10 dias. Cara, 10 dias é o prazo máximo que eu consigo fazer uma operação compromissada e eu não vou cobrar IOF. Então, no comparativo com o CDB de 100% do CDI, as linhas se cruzam, né? Tu começa com a rentabilidade do CDB 100% CDI muito baixa, porque o IOF está comendo, e aí você tem a rentabilidade para cima da compromissada. Quando chegar no 12º dia, vai se cruzar. Então, se você me fala, Ney, eu vou usar só a grana só daqui a 13, 14, 15 dias, a compromissada já não deixa de fazer sentido, a gente vai para uma coisa mais atrelada ao CDI. Mas é pura e simplesmente acompanhando essa tabela do IOF, que é uma tabela regressiva. Então, a gente consegue entregar mais valor, né? Não só dinheiro, mais valor do que aquele saldo que fica parado no banco, que o banco faz o que quiser. E qual é o trabalho do cliente, do empresário? Fazer um TED para a corretora, depois fazer um TED de volta quando for pagar o seu compromisso. Então, isso, às vezes o empresário não tem esse tipo de conhecimento, porque se ele bater lá no banco e perguntar, putz, qual é o investimento de curtíssimo prazo, sem IOF, que você tem aí para me apresentar? Dificilmente ele vai sair com a resposta que é a operação compromissada. Não porque o banco ele está de alguma forma agindo de má fé, mas não é o modus operandi do banco. Às vezes o banco não tem, ou se não tem, o funcionário não sabe que tem. E se tem, para o funcionário ali do balcão que te atende,
te apresentar, ele precisa ligar para uma outra área, acessar um especialista de investimento. A fila tá bombando. Que vai marcar o horário contigo, que vai te ligar e vai te contar tudo. Talvez não tá nem atrelado à meta dele lá. Não, então... a gente entra realmente, a gente tem... Eu trabalhei em banco durante muito tempo, atendimento de varejo durante muito tempo, né? E peguei a época que o banco investia em pessoas para atender fila. Eu sou dessa época, peguei gerenciamento de fila, então ali o funcionário, ele vendia, ele tem que vender os produtos que ele tem meta, mas é muito mais ali questão de atendimento, atender rápido aquilo, e o cara não vai ter tempo para te resolver isso. Cara, interessantíssimo, e até entra no mérito de eu perguntar agora, até uma pergunta importante, né? O que o assessor de investimento faz? O que o assessor de investimento faz? Cara, a gente dá assessoria de investimentos, né? A própria palavra se explica. A gente acaba combinando com o cliente, conversando com o cliente, entendendo qual é o momento de vida dele, qual o perfil investidor dele, e com base no perfil investidor dele no momento de vida, e uma coisa muito principal, eu costumo falar que eu não trabalho com investimento, eu trabalho com tempo. Tu me fala o tempo e eu vou procurar um investimento mais adequado para aquele tempo. Então, por isso, quando eu falei de investimento de curtíssimo prazo para empresas, que ele tem que ter essa noção que tem um imposto chamado IOF, que ele não consegue fugir, que o investimento de curto prazo no banco tradicional convencional não vai atendê-lo. Então, é o seguinte, você, jovem, tá? Você tem o tempo a teu favor. Se você pega a fórmula de juros compostos, tu vai perceber que o N, que é o tempo, ele é potência, né? Então, o tempo ele corre a teu favor. E hoje eu entendo o seguinte, ou você paga juros, ou você recebe juros. Por que paga juros? Tu vai tomar dinheiro emprestado no banco, às vezes tu atrasa a sua fatura do cartão de crédito, tu vai pagar grana. Porque se você for pegar os princípios da economia, não sou economista, mas a gente estuda alguma coisa para as certificações que a gente faz, a gente tem dois personagens principais, que é o superavitário e o deficitário. Tu sabe muito bem. O deficitário ele precisa tomar grana e o superavitário tem. E assim, o superavitário ele vai ganhar pela remuneração do dinheiro e você vai pagar pela remuneração do dinheiro. Então, o desafio que a gente tem com a educação financeira é inverter esse polo. É você deixar de ser o deficitário e passa a ser o superavitário. Quando você passa a ser o superavitário, você passa a emprestar dinheiro. Porque CDB, poupança, LCI, LCA, qualquer título de renda fixa, seja tesouro também, que também é renda fixa, é empréstimo. Você está prestando dinheiro para o emissor. E você tem basicamente 3 emissores. Governo federal, numa ordem de menor risco para maior risco. Governo federal, aí a gente vai ter o Tesouro Selic, vamos ter o Tesouro Prefixado, IPCA+, tal, NTNB, tem umas letrinhas ainda, LTF, LTN, NTNB principal. Isso tudo, quando a emissora é o governo federal, você tem o menor risco. Tu vai para o risco intermediário, que são quem? As instituições financeiras, os bancos. O banco também pega dinheiro. É CDB. O CDB que você tem aí no teu banco, você está emprestando dinheiro para o banco. Só que é o seguinte, os tomadores, que são os bancos, eles estão aí no mercado, gritando. Pago 120% do CDI, pago 110% do CDI. E aí você, dentro do seu prazo, quero ficar aí 3 anos investido. Tu vai escolher um CDB que vence em 3 anos e dentro ali qual o melhor emissor de menor risco e quem paga mais. E a gente tem na última ponta aqui de outro emissor também de maior risco, que são as empresas. Né? Então a gente, quando a empresa vai captar grana, é debenture. Então assim, a debenture costuma pagar mais do que um CDB. Porque o risco de uma empresa que não é do mercado financeiro é muito maior do que uma empresa do mercado financeiro. Você explicou de uma maneira, sensacional, de maneira muito simples, né? Eu acho que o pessoal que está acompanhando aí... Tem uma tabelinha que é assim, na verdade... Nunca ninguém tinha me explicado desse jeito e ficou muito claro na minha cabeça quanto à questão de análise de risco, né? Faz muito sentido que o governo, quanto mais o governo que é mais seguro, vai pagar menos. E a empresa, que é uma parada mais volátil, né? Que você não tem muita certeza, vai pagar mais. Sim, então é isso. Quanto menor o risco, menor a rentabilidade. Quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Por que a ação não paga, né? Porque a ação é renda variável. Por que vocês, quando investem em ação, esperam um retorno muito maior? Porque o risco ele é maior.
Então, é isso que... E você só define o tipo de investimento depois que o cara faz o perfil investidor. Existem regras para isso, é a CVM junto com as entidades, que é a Ancor, estabelece regras para que o cara preencha um questionário, perguntinha e resposta ali, qual a sua formação, Sim. qual o seu conhecimento em investimento, se já investiu em ações, se já investiu em fundo de investimento, a gente vai chegar no perfil investidor e ali a gente vai encaixar. Se o cara é conservador, eu vou escolher o emissor de menor risco, governo federal e banco. Dificilmente eu vou cair no emissor de maior risco, que são empresas, né? Se o cara já é um perfil agressivo, ele vai ter título emitido pelo governo federal de menor risco, para balancear a carteira. Ele vai ter um de risco intermediário, que são bancos ali, porque paga mais e é também seguro até o valor de 250 mil, aí entra em FGC, essas coisas. E você tem ali as empresas pagando mais. Cara, se você for imaginar os investimentos como uma sopa de letrinha, com uma colher você consegue dividir ali. Para cá, tu coloca renda variável é ação, fundo imobiliário, ETF, dólar, moeda, metal precioso, commodity, trigo, tudo isso é renda variável, que você não sabe qual vai ser o valor que você vai receber. Do lado de cá, você tem a renda fixa. Por que é renda fixa? Existe uma previsibilidade de quanto você vai ganhar. Então, ali, entre os títulos previsíveis, que você sabe exatamente quanto vai ganhar, 3 emissores. Da esquerda para a direita, o de menor risco, governo federal, empresas, governo federal, bancos, instituições financeiras, bancos de investimento, banco comercial, banco múltiplo, as corretoras também, na verdade as corretoras não, os bancos de investimento estão aqui dentro, e você tem do lado de cá, na última ponta de maior risco, as empresas. Né? E aí a gente pensa, a empresa emite o quê? Como é que a empresa capta? Capta dinheiro no mercado? Debênture. Né? Que é um outro tipo de investimento que você ali no banco, que você ali sozinho, mexendo no aplicativo da corretora, ou não sabe, ou sabe ou conhece só pelo nome, né? E às vezes ali não é o que você esperava. Sim. Porque é longo prazo. Eu já tentei investir de maneira autônoma e achei muito difícil. Por quê? São muitas informações que a gente não sabe. Então, você investe, mas ao todo tempo você se sente muito inseguro. Porque você não sabe o que aquelas letrinhas ali significam. E depois fica olhando, acompanhando ali, igual um louco, atualizando para ver se deu certo ou não. E até, cara, você que está assistindo aí o podcast, lembrar de você se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar. Separa esse momento, para de mexer no celular, que eu sei que você está mexendo no celular, presta atenção aqui, porque acho que às vezes talvez não tenha aprendido esse conteúdo, porque eu não estava prestando atenção. Porque agora você falou algumas coisas que fizeram muito sentido na minha cabeça, que antes não fazia, cara. E aí eu tô assim, tipo, caralho. Cara, investimentos, de uma forma geral, não é complicado. É complicado porque você não tem uma formação, você não tem uma educação, você não sabe. E às vezes, quando você chega lá, você está com dinheiro lá no banco lá, o gerente, às vezes, ele vai te entregar o produto que é a meta dele do mês. Às vezes você faz uma previdência privada, por exemplo, que costuma muito ter nos bancos, você faz um PGBL, mas para o seu perfil era mais indicado um VGBL. O gerente te vende uma previdência, não vou culpar o gerente de banco, né? Eu acho que até é legal cortar esse pedaço que fica mal, eu tô falando dos outros, mal dos outros. Então, assim, às vezes você acaba escolhendo lá no banco ou sozinho um tipo de previdência privada que não é indicado para o teu perfil. Pô, você sabe que um PGBL ali, se você resgatar depois de 1 ano, 2 anos, você pode muitas vezes sair com menos do que você colocou, porque a tabela do imposto de renda é sobre todo o valor, não é sobre somente o rendimento. Então esse tipo de coisa tem que estar em mente na hora. Então é conhecer as regras do jogo. Quando eu falo conhecer a regra do jogo, cara, o empreendedor, o empresário, ele tem que saber quanto que é a taxa Selic. Porque outros empresários maiores do que ele, quando faz um investimento a longo prazo, está pensando no juro futuro, no juro longo. Né? Estratégia. 5, 10 anos, ele faz uma dívida hoje, você vê muitas vezes lá o cara toma crédito no banco para 5, 6 anos, né?
vai pagar 3% ao mês aí, talvez, de empréstimo no banco ou qualquer outra instituição. Só que aí a previsão que daqui a 5, 6 anos é a taxa de juros muito menor. Então, se ele tiver um investimento, ele vai estar ganhando muito menos do que ele está pagando de empréstimo. Sim, o cara tem que saber, tem coisas básicas que ele tem que saber, né? Tempo. E a gente percebe, assim, hoje uma pressão muito grande, tanto do governo quanto do mercado, para uma redução da taxa Selic. Então, teve na semana passada a reunião do Copom, manteve a taxa Selic nos 13,75, mas deixou ali no relatório, nos pormenores que saem um dia depois, que existe uma tendência assim de redução já a partir da próxima reunião da taxa Selic em agosto. Então, o que a gente começa a ver? Uma redução da taxa Selic. A taxa Selic, ela é um instrumento que o governo usa, é uma política monetária mais importante, usada para controlar a inflação. Tu vê a inflação crescendo, ou seja, as pessoas estão com muito dinheiro na mão para gastar as coisas, então teu preço sobe. O preço do empreendedor, o preço da mercadoria sobe. Todo mundo está com dinheiro na mão, o governo eleva a taxa de juros para o dinheiro ficar mais caro, na expectativa de reduzir esse dinheiro que está disponível em circulação. Como? Cara, se eu elevo a taxa de juros, é mais interessante, às vezes, para o empreendedor investir em renda fixa do que tomar o risco do negócio. Verdade. Então, a taxa de juros mais alta, por isso que a taxa mais alta, ela freia a economia. O cara, às vezes, ele pensa 2 vezes em tomar o risco do negócio. Seja inteligente. Então, a taxa Selic, ela vai começar a reduzir agora para incentivar você a investir no seu negócio. Porque às vezes fazer muito mais sentido para você investir no seu negócio, abrir uma loja nova, comprar um galpão, contratar um funcionário, botar uma máquina, do que deixar dinheiro investido. Mas a gente consegue te ajudar nesse dinheiro que você consegue botar por longo prazo. Cara, tu me conta o seu prazo, nesse dinheiro eu só vou usar no meu galpão que eu vou comprar daqui a 6 meses. Putz, eu tenho uma operação de 6 meses, que é considerado médio prazo, né? Talvez mês que vem eu vou pagar a máquina, tá? Isso é curto prazo. Curtíssimo eu tenho a compromissada que eu já falei. Então, assim, a gente tenta muito adequar o tempo. Sim. Primeira coisa que eu pergunto é tempo. Depois... Eu acho que, fazendo uma associação lógica assim, sobre o que você falou, cara, é tipo assim, antes de mais nada, se você se posiciona como empreendedor, né? E aí hoje são muita gente nesse território, esse Brasilzão que a gente tem aí, o pessoal que assiste. Antes de mais nada, você é um empreendedor também. Cara, antes de mais nada, tem que agir de maneira inteligente. Então, o que ele está falando, muitas das vezes, o que ele falou é que muitas vezes vale mais a pena se deixar o seu dinheiro investido do que você estar investindo no seu negócio. Cara, isso lembrar que minha época acadêmica, dando aula, né, para as turmas de administração, tinha uma disciplina chamada estágio. O que fazia? Ele tinha que montar um projeto de uma empresa, fazer o estudo, no final, projetava um DRE lá, chegava no resultado, no final ele avaliava se foi mais interessante montar a empresa ou se você jogasse no mercado. O custo de oportunidade, né? E realmente, cara, isso você tem que avaliar. Será que vale a pena pegar essa grana toda e no final vai render um valor bem inferior, né, de um investimento? Você sabe que com uma HP você calcula isso. Calcula isso, né? Você tem ali você vai calcular o fluxo de caixa, você vai colocar a taxa, né, que é o quanto você teria no seu investimento e tal. No final ali ele vai te dar um número. Com aquele número ali, você vai saber se é mais rentável deixar aplicado ou se é mais rentável você fazer o negócio. Eu sei que aqui a gente acaba entrando muito no mérito do sonho, né, do cara, né? O cara tá ali investindo no negócio, mas, cara, eu acho que no final de tudo, o empreendedor, muitas vezes por necessidade, que a gente fala muito aqui, ele entra no jogo para ganhar dinheiro. E se ele tá perdendo dinheiro durante toda a operação que ele tá fazendo, cara, perdendo, além do dinheiro, o nosso bem mais valioso, que é o tempo... Cara, às vezes você fazer essa conta, não faz sentido você demandar tanto tempo seu num negócio que não faz muito sentido. A cultura. Acho que a cultura tem muita relação, a nossa cultura, com o mundo, o perfil, né, de investimentos do Brasil. O que acontece? O empreendedor de necessidade, o cara não tem R$1. O cara tem uma merreca que ele investe para ir tocando, para ir sobrevivendo. Às vezes dá certo, às vezes ele está prosperando. Porém, ele não tem a cultura de investimentos.
Ele não tem esse estudo, essa bagagem, então... Acho que é muito imediatista, não muito é? imediatista. Aquela coisa de consumismo. E outra, ele geralmente vem de uma essência mais humilde, de batalha, de conquistas, então ele, foi dando certo até agora, assim, eu vou continuar. Ele acaba entendendo que não vale a pena investir. Na cabeça dele, não precisa, porque ele é um caso de sucesso. Mas ele não pensa também no futuro, 10, 20, 30 anos, sabe? Tá pensando no momento, tá dando certo. Comprou carro, comprou casa, tá viajando, ele não tinha nada, então a cultura realmente atrapalha muito, né, o brasileiro investir, porque ele não tem isso, ele não estudou para isso, o pai dele não conversava com ele sobre finanças em casa. Sim. E aí entra até já esclarecendo uma dúvida que eu fiquei, que você poderia explicar melhor aqui, o que é renda fixa e o que é renda variável? O que é renda fixa e o que é renda variável? Começar pelo mais simples, que é renda fixa. Renda fixa é o CDB, é a poupança, é o LCI, o LCA. Você percebe que quando você abrir lá no site do banco, na sua corretora, vai estar lá, CDB 110% CDI. Então, aquele CDB vai te entregar 110% CDI. Você sabe quanto vai ser o CDI lá na frente? Não, mas ele vai te entregar 110% CDI. Você pega um pré-fixado, 13% ao ano, vou te entregar 13%. Então, é fixa porque você sabe quanto. A rentabilidade já é conhecida. Isso é renda fixa. Aí a gente tem os emissores diferentes, como eu já te contei, cada um ganha um nomezinho, uma letrinha e tal, só que tem muito mais título de renda fixa ali. Os principais o Tesouro Direto, que é o emissor, é o governo federal, CDB, LCI, LCA, né? E a gente tem o debênture, CRI, CRA, são várias letrinhas. Então, mas a renda fixa eu sei quanto eu vou ganhar. Se eu deixar lá o meu dinheiro aplicado 2, 3 anos, vou ganhar 13% ao ano. Por isso que ele é fixo. Quando a gente fala de renda variável, a renda variável, você não sabe quanto. Você pode perder, você pode ganhar. Quanto você vai perder? Não sei quanto. Quanto você vai ganhar? Não sei quanto. Né? Aí a gente tem muito estudo em cima. Análise fundamentalista, análise técnica, coisa que eu gosto bastante também de análise técnica, onde você pega um gráfico, tu olha ali, a projeção aqui, se faz o desenho, tem um Fibonacci ali, que é umas ferramentas de análise gráfica, o canal, tu prevê até mais ou menos quanto o cara vai. Chance de acertar é estatístico. Se você fez um backtest, analisa o mercado, você sabe que a chance de você acertar é grande ou pequena. Mas a renda é variável porque você não sabe o valor. Pode desvalorizar ou pode que não. Ney, quero investir em renda variável, mas não sei nada. Me abraça, eu também não sei. O que eu sei é pouco, eu sei o nome dos caras, tal, tudo. Mas o que a gente faz no escritório? A gente pega uma carteira já pré-existente, que tem histórico, uma carteira que tem 4 anos de histórico aí, tu consegue ver que o principal benchmark dessa carteira é o Ibovespa. Quando o Ibovespa sobe, ela sobe mais. Quando o Ibovespa cai, ela cai menos do que o Ibovespa, ela é uma carteira excelente. Então a gente pega essa gestão e entrega para a XP fazer através das carteiras automatizadas. Posso fazer sozinho? Pode, mas você vai gastar um tempo grande da sua vida pensando, analisando. Compro esse, vendo aquele e tal, o que eu faço? E sempre naquela dúvida, eu estou fazendo a coisa certa? Você nunca vai saber se você está fazendo a coisa certa. Com o tempo você vai acertando mais vezes, isso é fato, mas você vai perceber que você vai dedicar muito tempo àquilo. Se o cara me apresenta um relatório, que nesse relatório, nos últimos 4 anos, você não vai ganhar todos os meses, mas o principal indicador que indica, que é o Ibovespa, que é o principal indicador do mercado de renda variável do Brasil, e essa carteira sempre está melhor, ou em 90% das vezes está melhor do que o Ibovespa, cara, separa um pouco de um dinheiro que você não precisa, um dinheiro que você só ia investir numa outra coisa, daqui a 1 ano, 2 anos, coloca numa carteira e começa a acompanhar. E se você quiser, aí é um desafio, não recomendo, abra uma conta numa outra corretora e escolha sozinho os ativos. Existe uma coisa que é sorte principiante, né? Às vezes você vai dar certo no primeiro mês, mas você vai perceber ali no médio prazo que a carteira que é escolhida por profissionais, ela vai muito melhor do que a tua. Com certeza. E
esse jogo, acho que aí a gente pode trazer até para âmbito da vida, cara. O longo prazo ele sempre ganha. Sempre ganha. Então, igual você disse, pode ter a sorte principiante, né? Igual o pessoal fala que vai nos cassinos aí, ganha um monte de dinheiro no início, depois só a ladeira abaixo. E eu vejo muito isso, pelo que os conteudistas, as pessoas que eu acompanho em relação a finanças, nada vence o longo prazo. Não. E quando você fala de carteira, só para deixar o cara que assiste o podcast entendido sobre o assunto, é um conjunto de investimentos, né? Falando de renda variável, né? Você tem o Ibovespa, que é um índice, e ali ele tira a média ponderada de mais de 100 ativos que estão na Bolsa Brasileira. Ambev, Petrobras, CVC, eu poderia falar mais uma infinidade. Então ele pega as principais, que faz sentido, e ele tira uma média ponderada, e esse é o Ibovespa. Beleza? Ok. Qual é a pergunta? Deu branco. A gente estava falando da renda variável. Que é a carteira. O que é a carteira. Não, beleza. Vamos lá. Cara, o que é uma carteira, né? Como que eu falei. Quando a gente fala em carteira de renda variável, você tem o Ibovespa, que são todos os ativos de todas as empresas, as ações que são comercializados no Brasil. Nem todos estão ali, você tem uma quantidade maior também que não está no Ibovespa. Como escolher as melhores? Quais aquelas ali eu tenho que ter na minha carteira? Quais aquelas ali eu tenho que comprar? Qual o peso? Compro mais Petrobras? Menos Petrobras? Coloco um pouquinho nesse setor aqui, um pouco mais em banco? A carteira já é um negócio que é estudado, que vai te dar ali uns 10 ativos mais ou menos, uns 10 ações diferentes, e ali o seu dinheiro, vou imaginar aí, 100 mil reais, né? Desses 100 mil reais, 10% é ação tal, 20% ação tal, 5% tal. Então, assim, é um balanceamento, tem um estudo, não é feito de orelha. Sim, a carteira fixa, posso estar falando a carteira de renda variável. É renda variável. É como se fosse uma espécime de uma renda fixa dentro da renda variável. Porque... Não. É assim, alguém que sabe mais do que você vai te dizer quais ativos ter na carteira, quais ativos comprar. Mas a carteira, geralmente, quando eu vejo assim, ela te promete uma rentabilidade, ou não? É um histórico, eu nunca posso prometer, é um histórico. Ó, eu tenho uma carteira aqui de ações, né? Tem 10 ações, 10 ativos na minha carteira. Olha, o histórico é esse. O histórico é sempre bater o Ibovespa. O histórico é dar 200, 300% do CDI. O histórico. Rentabilidade passada, né? A gente pode até falar rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura. Então, quando a gente fala em gestão de ativos, gestão de risco, em montar uma carteira de investimentos, montar uma carteira de ações, que nós estamos falando especificamente de renda variável, você pode escolher seus ativos sozinho ou você pode copiar o trabalho de alguém. Se você tem uma conta numa corretora, na XP, por exemplo, a XP gratuitamente, né, te disponibiliza uma carteira que você pode copiar na mão, fazer ali e tal, ou você pode contratar. Você contrata essa carteira, você coloca a sua grana à disposição, a própria XP vai girar a sua carteira dentro, o seu dinheiro dentro daquela carteira. Isso é uma carteira de renda variável, de ações. Só quando a gente fala carteira no sentido mais amplo, é o seu conjunto de investimentos. Sim. Você pode ter na sua carteira, e no sentido mais amplo, renda fixa, renda variável, fundo imobiliário, que é o queridinho aí da galera, o pessoal gosta muito e tal. Fundo imobiliário, você pode ter investimento em dólar, exposição a mercado internacional, a gente falava até um pouco de investimento internacional. Aí às vezes você, o cliente outro dia, ele queria se expor ao mercado internacional, né? O contador dele lá falou para ele, olha, eu acho que você precisa se expor ao mercado internacional. Aí ele ficou imaginando que obrigatoriamente ele tinha que abrir uma conta lá fora. E pode, funciona, a XP até tem a conta internacional. Mas se você quer ter uma exposição ao mercado internacional, é só você comprar um fundo caracterizado como um fundo internacional, né, que não tem hedge. Hedge é proteção. Sim. Então, assim, toda oscilação que a moeda estrangeira tiver, o seu fundo vai refletir. Pronto, você está exposto ao mercado internacional. Se o mercado internacional cair, o teu fundo vai diminuir o valor. Mas se o mercado nacional internacional não pode mudar nada. Aí é o seguinte, carteira, aquela de carteira, 10% eu vou me expor ao mercado internacional.
20%, dando um exemplo, gente, não é recomendação, tem que fazer o perfil investidor para você saber qual é o seu perfil investidor. E dentro do perfil investidor, a própria XP ela subclassifica. Perfil precavido, perfil um pouco mais bem conservadorzão. Então tem subdivisões. Isso vai te dar um parâmetro para saber o quanto que você pode se expor em renda variável, quanto você tem que obrigatoriamente se expor à renda fixa, e se você pode ou não ter alguma coisa de multimercado ou mercado internacional. A gente não tira isso da cabeça, a gente tem métrica, a gente tem um sistema com base nas suas respostas de um formulário que toda corretora tem. Não foi a XP que inventou, né? A própria CVM obriga isso. Com base nas respostas desse formulário, eu vou te dizer que você é conservador. Aí você fala, quero comprar renda variável. Eu vou falar, não, seu perfil não está condizente. Insisto, quero. Beleza, por sua conta e risco. Você sendo um perfil conservador, se você for comprar ações, vai aparecer um alerta. Esse tipo de ativo está fora do seu perfil, aceito, beleza, você vai dar o aceite ali e vai seguir. Para uma pessoa que não tem um perfil investidor definido, eu só posso indicar um tipo de investimento, que é um fundo de renda fixa simples. Simples por quê? Porque só investe em títulos do governo, tesouro. Então o risco é praticamente zero. Sim. Entendeu? Uma pessoa que não faz a parte do título, ele só pode ser indicado a fazer isso aí. Isso aí. E pelo que eu entendi, acho que eu entendido de maneira geral, é que, cara, não vale a pena perder dinheiro e tempo você fazendo isso de maneira sozinho. Sozinho. E assim, a sua vontade sempre vai prevalecer. Sim. A tua vontade prevalece. Mas eu, às vezes, acabo funcionando como um conselheiro. Sim. Tipo assim, putz, não coloca sobre o assunto. Eu acho que não coloca isso tudo, coloca um pouco menos, vê como é que vê como é que funciona. As pessoas são, primeiro, imediatistas e elas querem resultado rápido. Sim, então, eu já quero ganhar dinheiro. Então, de repente, já vai fazer um negócio quando é interessante. E hoje, com a internet, você tem de tudo, né? Então, você escuta, vê um blogueiro, não, faz isso, faz aquilo, o cara faz, dá errado. Eu outro dia, abri a conta de um cliente, comecei a conversar com ele e tal e tudo, e ele deu lá perfil conservador. Só que aí, nas conversas que a gente tinha, ele me falou que apostava em Sportbet, né? Não sei nem para falar na marca, mas ele apostava em futebol. Eu falei, cara, tu aposta em futebol, num negócio que não tem nada, nenhuma ciência por trás, não tem nenhuma métrica e tal. Tá perdendo dinheiro na bolsa ali. E você vem me falar que você é conservador? Cara, então assim, só se isso é um dinheiro que você gasta como hobby, né? Tal e tudo. E assim, o cara investia em dinheiro em aposta, já ganhou, já perdeu, então é um perfil conservador. Uma outra coisa também que a gente percebe Legal esse exemplo, porque é muito comum hoje em dia, né? Um outro exemplo também... Comprar e-book sobre como no bet lá ganhar dinheiro, tem muito aí. Cara, uma outra coisa interessante também, quando você pergunta tal, pô, você tem alguma conta em corretora? Você já fez o perfil investidor? Ah, eu já fiz no meu banco tal e tudo. Deu lá que eu sou conservador e é porque eu só gosto de investir em imóveis. Eu falo, cara, você é conservador, investe em imóveis, você compra um negócio que você não tem liquidez, você não sabe quanto você vai conseguir vender, gera você não custo. sabe gera custo, não sabe por quanto você vai conseguir vender, porque você sabe realmente o preço de um imóvel quando você vai vender e quando você começa a ter ofertas. Então, um negócio que não tem liquidez, que você não sabe o preço futuro, e você vem falar que você é conservador, você é agressivo. Tu é agressivo dentro do mercado imobiliário, né? Aí muita gente pensa em fazer, deixar de ter imóveis e começar a investir em fundos imobiliários. Mesma coisa, o cara vai lá, vai escolher uma meia dúzia, 10 fundos imobiliários, não vai acompanhar, não vai olhar, não sabe a diferença entre um fundo de tijolo e um fundo de papel, vai comprar de orelha e torcer. Quando você não sabe o que está fazendo, você vira torcedor. Você não sabe, você vira torcedor. Comprei lá os fundamentais. E o interessante disso é que, tipo assim, quando uma informação vai para o mercado muito forte,
Vou dar um exemplo aqui. Tá muito atrasado. Já tá muito atrasado. Tá muito atrasado. Você. Igual, por exemplo, acha tem que você, que segue aí os gurus da internet e tal e tudo, aí essa ideia que os caras tá te dando, que você tá pescando ali, há muito tempo, quem é peixe grande já tá em cima. Eu falo o seguinte, não eu não. O Warren Buffett fala, no mercado financeiro não existe almoço de graça. Nunca tem. Nunca tem almoço de graça. Cara, se tem lá um negócio, se os grandes players não estão lá, cara, porque não vale a pena. Pô, e assim, se o Warren Buffett não tá, se o baseball não tá, eu vou entrar, cara. É o que a gente fala que é um investidor sardinha, né? Que ele sempre tenta acompanhar ali o cardume. E cara, e assim, a diferença do investidor comum para o investidor institucional, o institucional analisa fluxo de mercado. Então, assim, ele percebe que muito antes de você que o dólar tende a cair, tende a subir, que a bolsa tende a cair, tende a subir e tal. Várias coisas, várias informações. Por quê? É o trabalho dos caras. Ele paga profissionais para fazer esse tipo de análise. Mas aí você, formado em YouTube, formado em Instagram, acha que pode montar uma carteira sozinho? Cara, torço muito para você. Mas assim, se nem os grandes players, os grandes caras do mercado acertam todas, a sua chance de acertar é muito menor. Sim. Né? Vai lá comprar Americanas. Mas trazendo aqui para um universo, acho que mais aqui, que eu acho que é mais de educação mesmo, todo mundo fala de reserva de emergência. Né? Tem que fazer reserva de emergência, tem que fazer reserva de emergência, assim. Mas em que? Beleza, juntei meus primeiros 5 mil reais, onde eu coloco? Cara, não sabe onde colocar? Vai no Tesouro Direto e compra. Juntou mais 200, 300 reais no mês seguinte, vai no Tesouro Direto e compra. Quando você tiver ali no Tesouro Direto, te dá um exemplo, cara, Tesouro Selic 2026, entra lá sozinho, você entra no site, lógico, você tem que ter uma conta em corretora ou em banco, você faz sozinho pelo site do governo. Pega quanto que a sua despesa mensal, vou imaginar que seja 5 mil aí, sua despesa mensal da sua família. 6 meses disso vai dar 30 mil reais. Então esse valor, que pode ser 6, pode ser 10 meses, 12 meses, a sua despesa tem que estar num tipo de investimento que rende mais do que a poupança. É muito fácil você achar isso, um rendimento que rende mais do que a poupança. Ele tem que ter liquidez, você tem que poder sacar a qualquer momento, porque emergências, é um fundo de emergência, não avisa quando vai chegar. Segurança e liquidez. Onde eu formo? Cara, vai pro Tesouro. Pô, beleza, Ney, já formei minha reserva de emergência, estou tranquilo para os próximos 6 meses, 12 meses e tal. Cara, aí a gente vai começar a experimentar coisas diferentes. Vamos procurar outros títulos de renda fixa, né? Putz, você já entende que você já tem um conhecimento de investimento, talvez seja interessante começar a investir em alguma outra coisa. Você vai refazer o seu perfil investidor, vai dar lá moderado, vai dar lá agressivo. Lembrando que a gente não pode estimular a tua resposta, uma resposta só e somente só sua, né? É uma coisa que você tem que definir, porque com base no seu perfil, o meu trabalho vai acontecer. Beleza, formei minha reserva de emergência, agora a gente vai experimentar outra coisa. Vamos pegar um CDB, vamos pegar um pré-fixado, não só... Que aí você vai para o CDB e você pensa, 110%, 120% de CDI. Cara, tem CDB pré-fixado. Né? A gente tem uma perspectiva do juro longo cair para casa de 10%, 11%. E quem está com pré-fixado de 15%, 15,5%, uma coisa que existia há 3, 4 meses atrás na plataforma, esse cara está tranquilo até um vencimento. Porque ele vai ter um título que paga 15% ao ano, sendo que o mercado está pagando 10%. Então aí é aquele feeling, cara, juros altos, quando você começa a ter uma expectativa do juro começar a cair, você que é um mero mortal, porra, se esse negócio vai cair, eu quero comprar aquele preço. Hedge, né? O preço está aqui, a taxa está aqui, vai começar a cair, mano, trava aqui em cima. Você travou o seu investimento. Então, a taxa de juros pode cair o quanto que ela cair, que você está travado ali em cima. Você vai ter só esse investimento? Não. Você vai ter uma parte pré-fixada, uma parte em pós acompanhando. Tem que ter uma parte também para você pegar uma oportunidade ou não, né? Porque não é só deixar dinheiro na corretora. Cara, pintou uma oportunidade de você comprar um carro mais barato, que é um sonho seu, uma moto, um imóvel. Você tem que ter um dinheiro fácil para você
ter liquidez para você realizar o seu sonho. Sim, sim. Né? Liquidez é muito importante. Eu costumo falar com o meu sócio que a gente ajuda as pessoas a construir os sonhos dela, que é ter um patrimônio, ter grana, mas no momento que ela vai realizar o sonho eu fico triste, porque eu tenho o resgate, o cara leva o dinheiro embora. Mas assim, cara, você tá levando o dinheiro embora para comprar uma coisa que ele sempre quis, pô, beleza, esse cara vai voltar a começar a investir. Sim. Se eu ajudei a ele do comecinho até realizar o sonho dele, ele vai voltar, a gente vai arrumar outro sonho. Entendeu? Então a gente ajuda as pessoas a realizar os sonhos dela um pouco mais cedo. Não depende exclusivamente de mim, depende muito mais da sua disciplina. Disciplina, né? Se você tem disciplina para poupar todo mês, eu te ajudo ali a dizer aonde vai cada partezinha ali do seu investimento mensal. Se o seu pensamento é aposentadoria, se o seu pensamento é sair do aluguel, e se o seu pensamento é quitar uma dívida, renegociar. Eu acho que, tipo, 90% das pessoas, se fosse o aconselhável, talvez ela partir para uma... Sempre ter um curto prazo, ter um médio prazo e ter um longo prazo. Estabeleça metas de curto, de médio e longo prazo. Se você tiver meta de curto, de médio e de longo, você vai conseguir poupar e você não vai deixar de aproveitar a vida. Sim. Né? Pô, vou te dar um exemplo. Uma meta de curto prazo. Formar minha reserva de emergência. Uma meta de médio prazo, comprar meu carro, comprar minha moto. Uma meta de longo prazo, viajar para fora, comprar um imóvel, comprar um outro carro mais novo, tal. Então, se você dar nome e dar prazo para suas metas, sim, você vai direcionando um pouquinho para cá. E aí você dá, além de dar nome e prazo, você dá um valor estipulado para aquilo, né? Dá um valor estipulado para aquilo. Então, se o cara, normalmente, você consegue fazer essa conta, por exemplo, ele daqui a 5 anos eu preciso ter, preciso ter 50 mil para comprar um carro novo. Preciso de um HP, que é uma calculadora financeirazinha, depois bota até no cortezinho a carinha dela. É uma calculadora financeira que você consegue calcular, né? A gente, quando faz a prova de certificação, alguma das questões que aparecem pra gente é lá. Botar HP aí. Isso aí, deixa eu ver se essa aí é boa e velha HP. Nas provas de certificação que a gente faz, né? A gente estuda, faz os cálculos, vai fazer as provas. Uma das questões que aparecem pra gente é o seguinte: fulano quer ter uma renda de 10 mil reais daqui a 20 anos. Fulano tem 100 mil reais hoje e ele tem certeza que vai conseguir 1% ao mês durante esses 20 anos. Pergunta: quanto que fulano tem que ter no futuro para ter essa renda de 5 mil por mês, nesse caso hipotético, e quanto ele tem que juntar por mês? Cara, com a calculadora você faz. Você vai chegar ali, você vai estipular a taxa em 1%, né? Lógico que essa coisa muda, sim, né? Hoje a renda fixa está pagando quase 1% ao mês, mas você pega há 2, 3 anos atrás, era 2% ao ano. Então a gente teve, cara, se você for olhar os números, período pré-pandemia, a gente não precisa puxar longe na memória. Sim, isso é bom. Né? Quando você vai pensar em superinflação, né, a gente vai voltar para 1993, que a gente tinha superinflação. O pessoal que aí tem 40 anos aí vai lembrar, mais do que isso, superinflação, VURV, né, o Plano Real, Fernando Henrique Cardoso e tal, beleza. E a gente não precisa voltar lá atrás para pensar em um cenário econômico diferente do que a gente está vivendo hoje. Há 3 anos atrás você tinha 2% ao ano, hoje você está com 13,75% ao ano. Muita coisa. É uma diferença muito grande. 2 anos, eu não sabia disso. Não, antes você pega aí a taxa Selic antes da pandemia. Aí a pandemia começou, tem 3 anos já, né? Cara, a taxa Selic... No final de 2019 a Selic estava lá embaixo. Isso aí, 2%, né? Era 2%. E aí começou a subir gradativamente a cada reunião do Copom, né? Porque a inflação, pandemia, pós-pandemia disparou, então a gente sobe a taxa de juros para controlar. Essas duas taxas, eu acho que é importante as pessoas também terem esse tipo de conhecimento, que é esse tipo de informação, que é a taxa real. Se você pega 2023 com a taxa Selic de 13,75, praticamente a renda fixa rendeu 1% ao mês. Então, se você pegar o CDI, né, da taxa Selic, 3,35, os bancos emprestam dinheiro entre si diariamente, a gente faz uma média que vai chegar no CDI. CDI ele varia de 13,60 a 13,65. Isso vai dar, se a gente fazer um cálculo simples,
dividindo 13,65 por 12, não é assim que a gente faz, mas vai dar aproximado. Vai dar aproximado e a ideia vai funcionar. Então, 13,75% ao ano vai dar 1% ao mês, mais ou menos. Sendo justo. Aí você pega o CDI acumulado de janeiro ao último mês fechado, que foi o mês 5. Você vai ter 5%. Então, um dinheiro aplicado a 100% do CDI rendeu 5% de janeiro ao mês 5. Aí você pega a inflação acumulada nesse período. A inflação acumulada nesse período, que é o IPCA de janeiro ao mês 5, deu 2,5%. Se você pegar uma conta simples, uma conta que a gente fazer mais avisando, não é assim que faz. Mas tá só elucidando para a gente conseguir entender da melhor forma. Pega os 5% que você ganhou na renda fixa, 100% do CDI, tira 2,5%, você só ganhou 2,5%. Porque a inflação, ela atinge a todo mundo. O seu dinheiro ficou 2,5%, perdeu 2,5% do valor. Sim. Cresceu 5%, mas perdeu 2,5%. Como a gente contorna isso? Se você investe puramente, simplesmente em pós-fixado ou pré-fixado, você tem que acompanhar duas coisas, que é o Selic e a IPCA. Que a diferença entre as duas vai ser a taxa nominal, que é quanto realmente o seu dinheiro cresceu. Sim. Ney, quero uma previsibilidade. Eu quero realmente que o meu dinheiro cresça 5%, 6%, 7% acima da inflação. A gente vai para um tipo de investimento, CDB, que paga, por exemplo, CDB ou o próprio título também, as LTNs também falam isso, né? LTN não, as NTNBs. As NTNBs é o IPCA+, né? Ele paga IPCA, que é a inflação, ou seja, se você ganha a inflação, automaticamente você está protegido da desvalorização da moeda, da desvalorização do seu poder de compra. Mais alguma coisa. Então, se você tem IPCA mais 6, é uma garantia, é uma previsibilidade que o seu dinheiro vai render 6% ao ano. Taxa real. Mas geralmente esses tipos de título que você está falando são títulos também que tem um período para você tirar, não é? Ou você consegue ter liquidez? Sim, tem período. Cara, olha só, o que funciona e como é que funciona? Você vai comprar um título emitido por banco, que é o mais comum, para 3 anos, né? Quero sair antes, o que acontece? Aí vem o que a gente chama de marcação a mercado, que é quanto realmente o seu título, que tem um vencimento futuro, vale hoje. Então, assim, esse valor ele oscila. Se você for sair antes do prazo combinado, lá com o emissor, que é o banco, que é o governo federal, você vai pegar o preço a mercado. O preço a mercado às vezes pode estar maior do que você pagou ou menor, mas o importante é, você não fica preso até o final. Dá para se arrepender, só que dependendo do momento de mercado, a marcação a mercado é o direito de você se arrepender de um investimento que você fez aí a longo prazo, você vai sair no preço de mercado, às vezes é maior, às vezes é menor. O legal só de pontuar isso é que, porque às vezes parece igual você falou no início, né? Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Não tem. Por isso que... Não tem, cara. Cara, muito depende do seu perfil, depende do tempo. Tem essa questão de, tipo assim, uma hora você vai se beneficiar de uma coisa, mas naturalmente, do outro lado, você vai ter alguma coisa que não vai ser, como posso dizer, fazer sentido pra você, né? Talvez essa questão. Porque é isso que eu tô falando. Às vezes você tem a garantia de uma coisa, mas do outro lado, essa garantia precisa de mais tempo. Isso. Então, por isso que não, é tudo negocial, né? Tudo você tem que conversar, tem que entender, tem que saber o que você quer, qual tipo de coisa que você quer, por que você quer. E acho que muito pautado até nessa questão que você falou, né? De objetivos. Sim. Que aí isso deixa muito mais simples o processo de pensar. Aí é o seguinte, a gente foi lá e a gente combinou o jogo, né? Vamos deixar lá o investimento 3 anos, com risco, sem risco, combinamos. O diferencial da nossa atividade de agente autônomo, que é a mesma coisa que assessor de investimentos, é o acompanhamento. Cara, eu vou falar com você todo mês, toda semana, acompanhamento, estando bem ou estando mal. A gente não acerta todas as vezes, né? Muitas vezes a gente tem um investimento que tem um potencial muito grande de dar certo e vai demorar a acontecer, até lá a gente está conversando. E se você vier para mim e falar assim, olha, realmente não tenho como esperar ele começar a dar um retorno positivo, vamos sair e fazer outra coisa. Zero problema. Mas além de te ajudar, tirar dúvidas, te ajudar a escolher, te ajudar a montar uma carteira,
A gente te consola também, porque às vezes também o que você escolheu sozinho ou escolheu através de uma indicação, a indicação nossa dando certo, a gente está ali no acompanhamento. Então, assim, eu tenho o hábito de mensalmente mandar um relatóriozinho. Cara, nem eu que invento, eu só tiro da tela. Tipo assim, você ganhou tanto no mês passado. Você ganhou, e isso é tantos por cento do CDI. CDI é o principal indexador que a gente tem. Então, acompanhamento. O nosso trabalho ele não é frio, né? Não é só número, não é só uma conta que está aberta. Não é vender e tchau, né? Não é só vender e tchau, acompanhamento, entendeu? Até mesmo porque a gente tem que ser, como é que é aquele ditado? A gente tem que ser interessante, não interesseiro, né? Se eu converso com você, trazendo um conteúdo que faz sentido para você, a oportunidade realmente faz sentido, cara, nem tudo que eu vou te mostrar você vai topar. E nem tudo que você quer fazer sozinho eu também vou concordar. Mas você tem alguém para você conversar. Você tem alguém ali que tem pelo menos sabe as regras do jogo, tem um conhecimento e vai te ajudar. E isso é tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Pessoa jurídica é um pouco mais curto prazo, você sabe bem como é que é isso, né, Thiago? É um pouco mais curto prazo, é aquele dinheiro que está parado naquela conta, que está na poupança, e pessoa jurídica com dinheiro na poupança tal ali. E as pessoas acham que poupança é a coisa mais segura do mundo. Não lembra do Fernando Collor, né? A gente tem ali... poupança. Quanto que foi? 92, 93? Foi 92, eu acho. 92 que saiu o Collor, aí entrou o FHC, saiu o Collor, entrou o Itamar, Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Economia, era nem o ministro da Fazenda, que mudou o nome. Ele elaborou o Plano Real, implantou o Plano Real. O grande diferencial do Plano Real era que você equiparava o real ao dólar. Um por um. Um por um, tinha o RP, depois era 1 por 1. Isso é 94. Era 94. Cara, eu lembro, assim, eu tenho uma recordação, eu era moleque em 94, mas sabe uma coisa que eu recordo? Da passagem do ônibus. Eu lembro que assim, eu morava aqui perto, tinha um ônibus chamado passagem Marinas. Do ônibus, eu lembro. O Marinas era 23 centavos. Eu lembro. Hoje é o quê? 5 e pouco? Sei lá. Eu lembro. Mas eu não esqueço disso. A primeira passagem, quando virou, né? 23 centavos. Eu lembro. Eu morava em Barra Mansa, pegava o transporte coletivo de Barra Mansa e a gente, né, do meu bairro até o centro, era uma viagemzinha de uns 10, 15 minutos e tinha esse negócio. E eu lembro da passagem a 30 e poucos centavos, 20 e poucos centavos. Né? Hoje, não sei quanto que é a tarifa aqui em Angra, mas hoje tá tudo beirando 5, 6 reais em qualquer lugar. É isso aí. Cara, acho que de maneira resumida, assim, que a gente falou muito no programa, da questão da importância, né, de um assessor de investimento, né, a importância de você ter alguém que saiba fazer melhor do que aquilo que você já faz. Eu acho muito pautado na questão voltando para o empreendedor, né, que talvez seja o público-alvo. Igual você falou, a pessoa física ela costuma investir mais no longo prazo, o empreendedor investe no curto prazo. Mas eu acho que talvez o empreendedor ele também tem que começar a pensar no longo prazo, né? Nem, cara, separa 5% da sua renda, né? E até uma pergunta que eu te falo sobre isso. Tem algum valor para começar? Tipo, você recomendar para montar uma carteira? Tem um valor mínimo? Tem alguma coisa assim? Cara, eu tenho medo de falar um percentual e não ser valores oficiais. Mas a última vez que eu tive acesso a esses números era uma coisa assim, tipo, o brasileiro ele não poupa 10% do que ganha. Se você consegue juntar 15%, 20%, ou até mesmo 10%, você está melhor do que muita gente. Então ali, quer um número para começar? 10, 15%, tu começa, tu vai ganhar o gosto, depois aumenta. Se tu chegar ali a 1/3, né? Lembra 1/3 de salário, 1/3 para sua reserva de emergência, 1/3 para o seu negócio, que não é uma fórmula mágica, é apenas uma ideia de alguém que fez, né? Tô copiando a ideia de alguém, tá aí na internet, pesquisa aí. E, cara, isso dá 33%. 33% é 3 vezes mais do que a média do brasileiro normal. E se você está endividado, porque tem essa questão. Não se sinta só, 77%, isso foi, eu vou até conferir, depois a gente pode até conferir. 77% das famílias brasileiras fecharam 2022 com algum tipo de endividamento. Então, assim, a gente está junto, vamos se abraçar. Então, cara, se você hoje não tem de um endividamento, não está pagando juros para banco, para ninguém, cartão de crédito, não tem nada acumulado, e se você junta mais do que 10% do seu salário num fundo de reserva, ou se já passou essa parte, já está botando em algum outro tipo de coisa,
você está melhor, você está à frente de muita gente. Se você continuar nesse caminho, você vai ter ou os seus sonhos realizados mais rápidos, ou você pode ter também, e isso é um sonho também, ter uma aposentadoria mais tranquila. Eu te garanto que você vai me agradecer depois por eu te avisar hoje que depender exclusivamente do INSS é uma furada. Tu vai precisar de outras fontes de renda. Ney, o que eu tenho que ter para minha aposentadoria? Cara, INSS não fuja, tem que pagar, tu não tem INSS. Uma previdência privada é bacana também, porque a gente com um investimento acima de 10 anos consegue pensar numa estratégia tributária, né? Depois de 10 anos você só paga 10%, né? no PGBL. E também você pode ter aí sozinho, sem risco, renda mais. Sim. Renda mais, que é o título do governo. Então assim, eu te falei 3 coisas que você pode ter para a sua aposentadoria, que é uma outra coisa, que é um princípio dos investimentos também, que é a diversificação. Você não deve colocar tudo no mesmo potinho. A renda fixa tem 3 ou 4 diferentes. Renda variável, eu posso investir no setor bancário, no setor de óleo, no setor de gás, de energia e tal. Se eu for pensar em previdência e fundos de investimento, eu posso diversificar como? Gestores diferentes. O fundo de investimento, que a gente não falou aqui, é um tipo de investimento que serve para você que não sabe o que fazer, né? O fundo de investimento é como se fosse uma empresa, é uma empresa, fala o seguinte, a política da nossa empresa, que é a nossa política de investimento é tanto por cento em renda fixa, tanto por cento em renda variável, tanto por cento em multimercado, tal e tudo, e a gente já tem esse fundo que já funciona há 6 anos, nosso histórico é esse. Tu olha e fala, gostei, vou entregar meu dinheiro para esse cara fazer a gestão. E é assim que e você faz o aporte no fundo e o cara vai fazer a gestão para você. Sim. É bacana, você pegou um fundo de renda fixa, tá ali e tal e tudo, que é uma coisa mais arriscada. Mas não quero comprar ação. Vai para um fundo que investe em ações. E o administrador que vai tocar. O administrador que vai tocar. Ele pode dar errado. Pode dar errado também. O cara não é obrigado a acertar tudo. Sim. Ele quer acertar sempre. Mas o fundo de investimento ele tem essa característica de facilitar a tua vida. Tu coloca o dinheiro no fundo de investimento, você entrega a gestão para uma outra pessoa, um profissional. Né? Tem lá o gestor, tem lá o administrador, tem toda uma estrutura, tem lei, tem regras, tudo por trás. E é bem sério. Eu já prestei serviços contábeis para fundo de investimento. Assim, a CVM é extremamente rigorosa. Extremamente rigorosa. Se esse fundo de investimento tem vários investimentos, todos eles a CVM precisa de auditoria, geralmente para uma empresa Big Four. Então, assim, é um controle bem rígido mesmo. Sim. E aí, 2 assuntos que eu não queria deixar de falar aqui, que eu acabei lembrando aqui. Um é sobre o empreendedor prestador de serviço, que é um dos que não se enxergam muito como empreendedor. E eu falo não do pedreiro, não, eu falo do médico, do advogado, que você vê muitas das vezes o cara aí fica o resto da vida trabalhando, você vê médicos aí com 90 anos, porque muitas das vezes ele tem que sustentar o modelo de vida que ele construiu. Muitas das vezes, exatamente, ele chega nessa idade, ele tem que ficar se matando de trabalhar, né, para conseguir conciliar todos os patrimônios, tudo que ele construiu ao longo daquela vida. E até o advogado também, se o cara pensa, igual você falou, no longo prazo, se o cara começa a investir desde cedo, quando chegar no final da vida dele, ele consegue aposentar com o modelo de vida que ele construiu, né? Então acho que o prestador de serviço, ele muitas vezes ele não se enxerga como um empreendedor. Mas sim, ele empreende com as próprias mãos, né, com a prestação de serviço. Eu acho que é o seguinte, se você é empreendedor, se você é profissional liberal, primeira coisa, parceria de um contador, certo? Parceria de um contador, alguém que vai, primeira coisa, ele te ajudar a cumprir suas obrigações com um fisco. Você sabe por que imposto chama imposto? Porque é imposto. Porque se não fosse imposto, você não pagaria. Boa. Então ele vai te ajudar com isso dali. Cara, resolveu a sua vida como contador. E vai te dizer também se o seu negócio faz sentido você continuar sendo PJ, MEI, lucro real, presumido. O contador ele vai te dar essa dica, beleza. Cara, tem um contador parceiro que me ajuda, já paga minhas contas em dia aqui, tá sobrando fluxo de caixa. Aí tu vai procurar um assessor de investimentos para te ajudar você colocar o seu fluxo de caixa de acordo com o que você precisa ali, de agilidade, de giro mesmo da sua grana. Trabalhar a questão de tempo, que eu acho que é mais importante, e encaixar a melhor coisa para você. Funciona a vida lá no banco tradicional, convencional, a conta, aplicar uma aplicação automática? Funciona. Dá trabalho para o contador?
bastante. Mas você tem que ter em mente que se a gente combinar o jogo, eu te entrego uma rentabilidade melhor do que você tem lá na conta paradona. E se você é profissional liberal, procura lá, ó, Vieira Contabilidade. Cara especialista nisso, né? Se ele quiser falar um pouco também sobre esse serviço que você presta lá para esse tipo de profissional, né, Thiago? Um detalhe importante, voltando nessa sua pergunta, vamos lá. Um médico, um advogado, ele é PJ, mas ele é o coração da empresa. Ele é o famoso que bate, escanteia e sai correndo para cabecear. Imagina, um grande cirurgião, famoso, cara que ganha muito dinheiro, ele vai para uma pelada de futebol que quebra o braço. O que vai acontecer com ele? Ele vai conseguir fazer cirurgia? Não. Ele vai perder dinheiro? Um grande dentista, infelizmente ele teve um acidente, perdeu o braço. O que vai acontecer? Ele não vai conseguir exercer a profissão dele. Então esse empreendimento dele depende muito da pessoa física dele. Pode estar em termos jurídicos aqui, né, da essência do tipo de empresa, mas assim, esse empreendimento precisa dele. Essa empresa é a personalidade dele. Não é uma empresa que vive sem ele. Por exemplo, tem negócio, eu já vejo advogado que funciona, ele põe um associado, põe funcionários, ele consegue ir tocando a vida. Tem profissões que não, depende exclusivamente daquele profissional. Então esses profissionais, médico principalmente, dentista, outros, né, que ele ali, a figura, né, dele é essencial, ele tem que pensar muito nisso. Primeiro, ele tem uma reserva, né, o fundo de reserva. Segundo, ele pensou na aposentadoria, se acontecer alguma coisa, sabe, vários, porque eu conheço que trabalham, não pensam nisso. Vão muito naquele, se amanhã morrer, não sei o que, vão muito nessa filosofia, vão gastando, viajando, faz isso e não pensam, né, no dia de amanhã. E a gente vai crescendo, né? Primeiro, o empresário precisa ali formar o seu fundo de emergência. Aí depois estruturar, se vai para um lucro cessante, não é lucro cessante não, vamos de novo. Eu acho que o empresário precisa ali, o empreendedor se estruturar. Às vezes ele precisa, a primeira coisa, pensar na sua reserva de emergência. Depois ver se é melhor continuar na pessoa física, se é melhor abrir pessoa jurídica, ser MEI e tal. Mas nós, no escritório, a gente não só trabalha com investimentos. O Thiago. Léo sou eu. O Thiago também no escritório lá, ele também com certeza faz a questão de holding patrimonial, certo? E a gente também trabalha com proteção patrimonial, que é o quê? Que é o seguro de vida, que é o planejamento sucessório, né? Às vezes você pensa hoje aí, cara, dando números, tá? Se uma pessoa hoje tem um patrimônio em banco investido, tal, de 10 milhões de reais, os herdeiros vão precisar de cerca de 15% desse valor para dar entrada no inventário, todas as custas. Então, assim, para você acessar um patrimônio de 10 milhões, as custas hoje são mais ou menos 15%. Então, sua família teria que ter 1,5 milhão disponível ali, com liquidez, na hora, para poder acessar o seu patrimônio. Como é que você resolve isso? Seguro de vida. Se você contratar um seguro de vida, aí você tem duas opções. Ou você vai lá no banco, pega um da prateleira, prontinho, não é personalizado para você, mas vai te atender. Você vai pagar caro num produto. Ou você procura um corretor de seguros. Você pode procurar um escritório de investimentos que também tem uma parceria com um corretor de seguros, que ele vai te indicar um seguro normalmente personalizado. Para quê? Para no momento da sucessão, com a liquidez, com a agilidade, a tua família tem acesso a um recurso, não para usar, mas para acessar o inventário, porque ela vai precisar gastar um dinheiro para acessar aquele dinheiro. Perfeito. Só que você não precisa deixar aquela grana toda, você deixa uma forma de acesso. E isso é estratégia, é simples, a gente resolve isso com seguro de vida. Né? Informação importante. Só que aí, quantas pessoas aí você vê aí, ó? Barato. E assim, o seguro do banco vai te atender? Vai. Mas provavelmente pode ser um seguro caro, né? Para uma cobertura baixa. Quando a gente personaliza o seguro, cara, 90% das vezes a gente consegue aumentar a cobertura, mantendo o valor que você paga de prêmio ou até mesmo reduzindo. Então, só de personalizar o produto para você, que é um produto que tem que ser pensado para a sua sucessão, né?
a gente consegue personalizar para quê? Evita que você pague um valor menor para que os seus beneficiários, a sua família, desfrute de um valor maior. Então, assim, meu trabalho não é só um investimento. A gente consegue ajudar o cara em todas as fases da vida. E, infelizmente ou felizmente, uma das fases da vida vai ser o momento que a gente deixar isso daqui. E, assim, o que a gente vai deixar para quem mais a gente ama, né? A gente vai deixar só contas, a gente vai deixar uma tranquilidade, porque, assim, a gente morre, a gente vai embora, mas a gente continua sendo lembrado na lembrança das pessoas. E, assim, não é discurso de vendedor, mas como você quer ser lembrado, né? E agora, por último, um assunto talvez já foi mais polêmico ou não, mas acho que é importante abordar aqui, é sobre criptomoedas. Cara, criptomoedas. É um tipo de investimento? Não é? Não, Talvez sua opinião em relação a isso. Cara, eu gosto de contar a seguinte história com criptomoedas. Eu uso computador há muito tempo, né? Eu sou da época lá dos 386, 286. E disquete gigante. Disquete, internet. Eu não peguei o bolachão de 5 e pouco, não. Eu peguei o de 3 e 14. Eu vi o pendrive nascendo, a gente viu o CD-ROM nascendo, né? Então, assim, eu lembro na época do Bitcoin. Eu tive a oportunidade de comprar Bitcoin, né? Eu lembro na época que eu cheguei a entrar no site para ver tal e tudo, procurei informações, mas aí desembolsar R$1.000 para comprar um negócio que eu não fazia a mínima ideia do que era, acabei desistindo disso. Mas, cara, se eu tivesse comprado aquilo, eu tava milionário, né? Milionário. Então, assim, o Bitcoin é uma coisa que já existe já há bastante tempo. O Bitcoin em si, né? Não a criptomoeda, o Bitcoin em si é uma coisa que já cresceu, só teve um crescimento muito grande. Hoje em dia oscila como uma moeda, como um outro ativo qualquer, como uma renda variável qualquer, do mesmo jeito que o dólar varia o seu preço, você consegue acompanhar a cotação durante o dia, a mesma coisa acontece com o Bitcoin. E hoje você tem aí uma série de criptomoedas, né, lançadas aí, várias diferentes. Dentro da nossa plataforma, Bitcoin ainda não é uma realidade do dia a dia, da gente está falando com todo mundo que pouca gente tem interesse. Eu acho que hoje Bitcoin dá muito mais medo do que intenção de investir. Já passou o boom, né? Cara, a curva já passou, tal, pode acontecer outra? Pode. Putz, tomara que você esteja comprado quando acontecer. E a gente tem algumas informações aí dos jogadores de futebol também, que tomaram golpe e tal. O próprio golpe do Pix, o golpe do Pix aí, que a pessoa promete que vai investir em Bitcoin e te devolver um valor. Então, assim, você tem que tratar o Bitcoin com a mesma seriedade que você estaria investindo numa Petrobras, a mesma com a seriedade que você tem comprando dólar. Não é puramente especulação. Tem informação, né? Tem informação. Dentro da plataforma nossa, a gente tem acesso à plataforma de criptomoeda. A gente usa uma parceira dentro lá, então você consegue comprar criptomoeda. A gente tem relatórios de criptomoeda. O que acontece? A gente não consegue analisar todos os ativos. Se eu fosse analisar todas as ações que tem no mercado, eu ficaria o dia inteiro, não terminaria. Se eu fosse olhar hoje todas as criptomoedas, não teria tempo, não acabaria meu dia. Então, o que a gente faz? A gente, dentro da corretora, a gente tem áreas específicas que elaboram relatórios. Né? Você também pode assinar uma casa de análise da sua preferência. Né? Tem casa de análise aí toda hora pipocando no Instagram e no YouTube. Você pode, pega essa casa de análise, pega esse relatório, o relatório que eu vou disponibilizar para você, e compre e experimente. Não coloque muito dinheiro, coloque pouco, vê como funciona. Por quê? É um investimento de alto risco como um outro investimento de renda variável. Né? Eu acredito que criptomoeda ainda vai evoluir muito. Ainda vai chegar no dia a dia, a gente pagar as coisas com criptomoeda. Putz, cara, eu sou da época que só existia dinheiro em papel. Quando eu entrei em banco, era dinheiro em papel e cheque. Eu trabalhei entregando cheque devolvido. Papel. Cara, pra você não ter ideia, eu tenho 40 anos. Né? Eu tô falando aí de coisa de 20 anos aí, desde que a gente viu. O Pix, pagar por aproximação, crédito, todo mundo tem cartão de crédito. Na minha época eu achava que cartão de crédito e cartão de débito era mágica, porque a minha mãe chegava lá assim, divide em tantas vezes, não entregava o dinheiro, só passava o plástico. Assinava o plástico do carbono. Assinava. Era um negócio assim. Cara, assim,
Um dos meus primeiros empregos foi em farmácia. Então, assim, eu peguei aquela maquininha que tinha 4 ventosas, você colocava na mesa, você botava um cartão, um carbono e passava. Você juntava aquele relatório, né? A tua mãe acho que pegou essa parte da contabilidade antigona, né? Pegava aqueles relatórios e mandava para o contador, mandava para o financeiro, e aquilo lá era enviado depois para a Visa, para a Master, né? Acho que era só a Visa na época, e a Visa te pagava, com base num papel carbonado que você passava e o cliente assinava, né? Hoje em dia você vê que o seu cartão tem o espaço para você assinar atrás, mas ninguém assina mais. Sim. Né? Estão dizendo que agora a próxima evolução é você só com o rosto, você pagar as contas só com o seu rosto. Né? Sim. Eu acho que... Nem de nada. E uma coisa assim, o sistema bancário brasileiro ele é muito avançado. Né? É um dos mais avançados do mundo. Ele é absurdo. Assim, se você comparar, se você conversar com pessoas de outros países, eles ficam, caraca. Mas a gente tem aquela síndrome do vira-lata, né? A síndrome brasileira, a síndrome do vira-lata. Nosso sistema bancário hoje é um dos mais avançados do mundo, como você mesmo disse. E assim, hoje, cara, o Pix, você fazer um TED, cai na hora, cara, pro outro cara. E assim, todo o sistema bancário brasileiro, ele é embasado na irrevogabilidade das transações. Fez o Pix foi, mano, ele não volta. Não volta. Então você diminui muito essa questão de fraude. Então, assim, cara, se você fez uma fraude, você caiu numa fraude, se você caiu numa fraude, você faz o Pix pro conta do cara, o cara rapidinho limpa a conta e manda embora. Entendeu? Porque se ele deixar ali, se você reclamar, o banco lá pode ir lá bloquear tal e tudo. Então, assim, o sistema brasileiro é muito avançado. A gente acha que vai chegar um momento em que a gente vai pagar as coisas com criptomoeda no celular com aproximação igual é hoje. E não está muito longe, não. Sim. Não está muito longe, não. Legal. E a gente costuma, no momento final do podcast, né, pedir algumas indicações pro pessoal, pro ouvinte aí que está assistindo. Ajude na questão de conhecimento dele e a melhora, né? Antes da gente partir para esse momento, eu queria lembrar de você de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar. Conteúdo muito importante para os empreendedores aí da região, não de Angra, mas do Rio de Janeiro, Brasil. Então a gente deixou muito bem explicado aqui todo o conteúdo que a gente trabalhou aqui. Queria também agradecer os nossos apoiadores, né, do Hora do Cafezinho Podcast, né? Vieira Contabilidade, Bar do Chuveiro, Iso Angra, que sem vocês a gente não poderia estar trazendo esse conteúdo aqui de maneira generalizada para todos. A gente pede algumas indicações, né, Ney? Então eu queria que você indicasse aí pro pessoal um livro. Cara, tem vou chegar no livro, mas é uma ideia trazida por esse livro que chama A Corrida dos Ratos. A ideia é o seguinte: nós vivemos numa corrida dos ratos, onde a gente trabalha, a gente gasta dinheiro, a gente fica sem dinheiro, a gente trabalha de novo, gasta dinheiro, fica sem dinheiro. Então você está dentro de um ciclo, como se esse ciclo fosse aquela gaiolinha do rato, e você é o ratinho que só corre e gira aquilo ali. Então, assim, a corrida dos ratos, você é um esforço hercúleo, é um esforço muito grande que você faz e não te leva a lugar nenhum. Aí a provocação educação financeira te tira da corrida dos ratos, que aí você passa a dar mais sentido para a sua vida e não só ficar dentro desse ciclo. Essa ideia, quem trouxe é aquele o livro Pai Rico, Pai Pobre. É um livro ótimo, porque para você quer entender como funciona essa questão, né, de dinheiro, como sair dessa corrida dos ratos, essa coisa que a gente acaba se matando. E o que você aprende? Apenas tendo conhecimento, tendo acesso à informação, tu consegue fugir desse ciclo vicioso e ter um pouco mais de conforto, que eu acho que é o que a gente quer na vida. Qualidade de vida. Com qualidade de vida. Algumas pessoas chamam de conforto, outros chamam de riqueza, outros chamam de puramente de ter saúde, mas eu acho que é realmente conforto, não só pra gente, mas também pra família da gente, que eu acho muito importante. Que a gente ama, né? Exatamente. E fica aí a recomendação, Pai Rico, Pai Pobre, né? É um livro extremamente leve de ler, bem pequenininho. Uhum. É um livro que eu recomendo, se você já leu em algum momento, volte a ler ele de novo, porque ele sempre tende a te ensinar. E acho que pela cultura, né, que a gente bateu muito aqui na tecla, hábitos ruins que a gente adquiriu ao longo da vida, se a gente não está constantemente falando sobre isso, sobre educação financeira, sobre onde você deve poupar, o que fazer com o dinheiro, você acaba voltando para a corrida dos ratos. Então você sai
não quer dizer que se você saiu, você tá sempre fora. Você pode voltar pra corrida do A gente não quer que as pessoas parem de trabalhar, elas vão continuar trabalhando, produzindo e tal, só que com informação, com educação financeira, você consegue ter uma vida fora da corrida, daquela gaiola, né? daquela esteira circular que os ativos... Só entra na hora que você precisa um pouquinho por volta. Só de 9 às 18 horas, depois E aí a gente gostaria, você vai ter espaço, né, para falar sobre as suas redes sociais aqui, né? E aí a gente gosta que você indique um Instagram, tipo, as pessoas onde elas podem acompanhar conteúdo, alguma pessoa que te inspira, alguma coisa que te ajude no seu dia a dia. Tem o meu Instagram, né, @nedissonxp, né? A gente tem o Instagram também do nosso escritório também, que publica bastante coisa legal também. Muito bom mesmo. @Petrópolis Invest. E para educação financeira, para ali dica do dia a dia, coisas simples ali, eu gosto que vem de uma forma bem didática mesmo, é o De Grão em Grão, é THET Grão em Grão. É muito bom, minha esposa também gosta muito, e eu acho que ele traz ali de uma forma, eu não sei, os gráficos dele parece até amador, feito no WordArt, no PowerPoint, mas a ideia que ele traz é muito boa. É didático. É pouca firula, né? É muito legal. Eu fico até satisfeito você recomendar alguma coisa que foge do senso comum, né? Que a gente tá cansado de ver aí, Thiago Nigro, Nath Arcuri, porque talvez seja alguém que fale mais a nossa linguagem, né? Porque esses caras já passaram, na minha opinião. Sim. Então, legal, pra quem não entendeu, é De Grão em Grão, com THE. E agora, eu queria que vocês pudessem indicar um convidado para vir aqui a Hora do Cafezinho Podcast. Talvez um desafio para você, né? Tendo visto, a gente gravou 3 episódios lá em Volta Redonda, né? Sério mesmo? Gravamos no estúdio lá em Volta Redonda. Qual estúdio? A gente gravou, eu esqueci o nome do Solar Studio. A gente gravou lá com a Paranoide Cervejaria. Gosto muito. Gosto muito e gosto inclusive também do Croquete. Muito gostoso. Gravamos com o pessoal do Fit Delivery, que é uma empresa lá que sim, já comprei do Fit Delivery, muito bom. E gravei com um amigo meu, né, que é o Arley, que ele é dançarino, então foram 3 episódios que a gente gravou lá, a gente quer retornar lá para gravar uns outros episódios. Se você quiser indicar alguém de lá, fica à vontade também. Cara, bacana, eu não pensei em ninguém. Mas eu vou trazer alguém bacana de lá também conheço o estúdio também de lá bacana também, mas eu vou pensar em alguém bem bacana aí. Cara, você vai me dar... Fica muito parecido com quando a gente vai pedir indicação para o nosso cliente, né? Às vezes você vira para o teu cliente e fala assim, porra, me indica alguém tal, e tudo, mas você não ajuda o cara. Se você me disser o que você está procurando mais ou menos, qual é o tipo de negócio que você ainda não fez um podcast, talvez eu ache muito mais fácil. Que é o que a gente faz também. Olha, cliente, tem alguém com perfil parecido com o seu? Tem alguém que você conhece que está lá no banco? Se você ajudar o cara, isso é dica para quem precisa de indicação também no seu dia a dia. Claro. Ajude a pessoa que vai te indicar. Não jogue a responsabilidade na mão dela, entendeu? Dê uns parâmetros, olha, alguém parecido com você, alguém que tem a mesma ideia de investimento, alguém que investe em Bitcoin, entendeu? Mas eu vou pensar em alguém bacana para te apresentar. Beleza, então tranquilo, mas essas indicações podem vir depois, que a gente posta lá no Instagram, sem problema algum, coloca aqui no @, coloca na descrição. Grava um videozinho lá, uma indicação. Cara, conheço muita gente com escritório de advocacia lá na minha formação em Direito. Tem restaurantes muito bons lá também. Tem uma galera que está fazendo um tipo de conteúdo também já aparecido na internet. A gente vai achar alguém. Tá ótimo. Vai achar alguém. E quando você for lá em Volta Redonda, você vai no escritório também. Ótimo. Bacana. E aí eu queria que você, por fim, deixasse um recado final aí pra galera. Como que o pessoal te acha? Como que a pessoa começa a investir? Então dá um resumo aí pra galera ficar à vontade. Cara, para começar a investir, a gente já presume que você já passou da fase de resolver as suas dívidas, que você já passou da fase de ter a sua reserva de emergência. Você pode, cara, perguntar pra gente no Instagram, entrar em contato com a gente também. No meu Instagram tem meu WhatsApp, @NedsonXP. Você vai ter ali um link do Linktree, vai cair no meu WhatsApp. Você pode visitar a gente, conhecer a gente no escritório. A gente está ali na 33, que fica na Vila, em Volta Redonda. Quem é de lá conhece, que é bem no centro mesmo. E eu acho que a primeira coisa que você precisa é ter uma conta numa corretora, né? Segundo, ou estudar para o que você está fazendo ou contar com a ajuda de alguém. Mesmo você estudando sozinho, conte com a ajuda de alguém. E esse alguém é o assessor de investimentos.
é alguém, é o consultor de investimentos, é alguém que estudou um pouco mais de você, é alguém que conhece essa linguagem do dia a dia, vai poder tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a você a realizar os seus sonhos de curto prazo, de médio prazo e longo prazo um pouco mais rápido. Muito obrigado. Obrigado, gente. Queria, Valeu. Thiago, deixar suas palavras finais aí também do programa. Primeiramente agradecer Pô, nosso eu que agradeço amigo, o né, convite. pela participação. Foi uma aula. Pô, a gente sai daqui, apesar de gostar muito, tá sempre, né, dando uma estudada, mas uma aula. E queria só fazer uma observação, igual ele falou, procure uma corretora séria, uma corretora com a chancela da CVM, um AI, né, que é um agente atuante de investimento, Isso. que estudou muito para isso, que tem corretoras aí prometendo lucratividade que não existe. É aquilo que nós já falamos aqui, né? Não existe almoço grátis, né? Tudo que fugir um pouco do padrão, tiver com aquela realidade meio distorcida, né, liga o sinal de alerta. Então, busque uma corretora séria. Temos aí, né, a Petrópolis Invest. A Petrópolis Invest, no escritório credenciado XP, a gente já tem aí 7 anos de mercado, a gente tem um valor aí muito grande já em custódia, né? 2 bilhões e meio já de custódia. E assim, a gente sempre atuou na região serrana, que é a região de Petrópolis, e hoje a gente está expandindo. A gente tem escritório em Resende, a gente tem escritório em Volta Redonda, Petrópolis, Teresópolis, Duque de Caxias e Campo Grande. Show de bola. A gente fica muito satisfeito em recebê-los aqui, né? É uma honra para Obrigado. mim, cara. Tô extremamente feliz com o episódio de hoje. Queria mais uma vez agradecer ao Thiago, né? Em nome da Vieira Contabilidade também, super parceiro aqui do Hora do Cafezinho, até aparecendo aqui na tela. Coincidentemente, queria agradecer ao Neidson e queria desejar a vocês uma boa noite. Bebam água, comam frutas e façam investimento. Boa. Pessoal, obrigado, valeu. Valeu.